Hoje eu recebo aqui o professor Frederico Croce. Muito obrigado já de início, Frederico, por ter aceitado participar aqui dessas nossas conversas. Frederico tem graduação, mestrado e doutorado na Vita Salute San Raffaele de Milão. Tem pós-doutorado também na Universidade de Freiburg e também está agora, né, realizando um pós-doutorado também, né, mais uma vez, junto à FAPESP, com Maurício, né, orientando. Então, praticamente um brasiliano. Nós. Enfim, vamos tratar de Damasio, um autor importantíssimo na história da filosofia, do neoplatonismo, particularmente, pouco estudado no Brasil, né, em particular, e que, enfim, eu passo a palavra para o Frederico fazer suas considerações aí iniciais. Talvez situar, Frederico, um pouco a figura do Damasio, né, sua produção, fazer um pouco uma introdução, por A favor. sua biografia. Muito obrigado pela invitação para participar nessa conversa, muito interessante. O Damasio, o que é o Damasio? O Damasio é o último diadoco da Academia de Platão, ou seja, sucessor como chefe da Academia. Temos poucos dados da biografia de Damasio. Ele nasceu na segunda metade do século V e morreu na primeira metade do século VI, provavelmente no 538, 540. Ele nasceu em Damasco, viveu na primeira parte da sua vida em Alexandria. A sua formação é uma formação de neoplatonismo alexandrino e se mudou para Atenas e depois para a Pérsia. Vamos ver por que isso. Porque no 529, o imperador do Império Romano, Justiniano, ordena o cerramento da academia. Por que isso? Não sabemos precisamente por quê. O mais provável é a ligação com o ensino de Damasio. Porque Damasio tem uma estratégia dupla. No interior, ele critica a exegese do seu maior antecessor, ou seja, o Proclo, e entra em contraste com os alunos de Proclo. No exterior, ele critica explicitamente os cristãos. E isso cria problemas no interior da academia e no exterior. E provavelmente a decisão de Justiniano foi influenciada pelo caráter, pelo ensino de Damasio. Por que eu disse Damasio tem uma formação alexandrina? Porque há diferença entre o neoplatonismo de Atenas e o neoplatonismo de Alexandria. Ou seja, o mesmo Damasio diz que a sua exegese é uma exegese dependente da exegese de Jâmblico. Ele considera Jâmblico, o divino Jâmblico, como o verdadeiro exegeta, intérprete de Platão. Por contra, ele contesta a exegese de Plotino e, sobretudo, de Siriano e de Proclo. Os modelos enológicos são diferentes. Ou seja, o problema do neoplatonismo é o problema do princípio de todas as coisas. O que é o princípio de todas as coisas? Por que isso? Porque, contrariamente à metafísica, por exemplo, dos aristotélicos, a realidade não é entendida como algo que tem uma determinação imanente. Ou seja, sem princípio, a realidade para o neoplatônico seria skedasis. Uma palavra dificilmente traduzível. Seria dispersal. Então, há necessidade de um princípio melhor, de uma cadeia de princípios, até o princípio primeiro, para garantir o ordem da realidade. Como entender essa relação entre o princípio e os principiados? Aqui há a diferença. Para mim, há três modelos grandes, modelos gerais enológicos.
O primeiro modelo, o primeiro paradigma é o paradigma clássico, que é o paradigma de Plotino de Próclo. Ou seja, há um princípio, primeiro, o uno, que é o princípio da geração, da procissão, da derivação, de todas as coisas. O problema será entender a mediação entre o princípio e a realidade última, a realidade sensível. O segundo modelo é o modelo no qual o princípio uno e o ser são o mesmo. Há uma identificação do princípio como um ser. Esse paradigma é o paradigma do comentário Parmenide do Codex Taurinensis, que Pierre Hadot, um grande estudioso, disse que é o comentário de Porfírio, que é o aluno de Plotino. Por que essa interpretação? Porque na interpretação de Porfírio, Porfírio entrega de garantir a paridade, a comunação de Aristóteles com Platão. A mesma verdade, no mesmo nível. Aristóteles e Platão. Isso é a tradição árabe, a tradição do Renascimento com Marcílio Ficino, etc. Depois, há um terceiro paradigma, é o paradigma de Damásio. E Damásio diz, é a minha exegese, mas também a exegese de Jamblico. Ou seja, há um princípio além do uno. Um princípio que não é uno. E isso foi essa exegese de Proclo foi muito contestada, de Jamblico foi muito contestada pelo Proclo. E vamos ver por que há necessidade de um princípio além do uno. As obras de Damásio que nós temos principalmente poucas obras que foram trazidas pelo cardeal Bessarion desde Constantinópolis. A mais importante é um tratado sobre os primeiros princípios. Os títulos em grego é Aporia e Kailuseis, ou seja, Aporia e Soluçaus, Periproton Archon, ou seja, sobre os primeiros princípios. Não o primeiro princípio, os primeiros princípios. Vamos ver depois por que isso. Segunda obra muito importante, um comentário ao Parmenide, que tem um problema. É múltiplo mancante da primeira hipótese. E isso complica muito a questão, porque a questão da diferença entre Damásio e os antecessores dele é o problema sobre a interpretação do primeiro princípio. Depois temos um comentário ao Fedot, ao Filebo, e também uma obra interessante, que tem dois títulos. O primeiro é Vita Isidori, ou seja, anticamente, são somente fragmentos. Anticamente, os estudiosos achavam que era a geografia, ou seja, uma biografia muito mitologizada do seu mestre Isidoro. Na verdade, agora, as hipóteses mais acreditada é que é uma história das escolas neoplatônicas de Atenas e de Alexandria. Por que Damásio faz isso? Porque ele percebe que a cultura clássica pagã, ou seja, o neoplatonismo, está morrendo. Está morrendo porque, sobretudo em Alexandria, porque os cristãos estão se fechando todas as escolas, estão destruindo os centros da cultura. Alexandria, Damásio é testemunho da vicenda, da morte da Hipácia. Ele fala de Hipácia, ele fala dessa história. Então, ele percebe que algo está acontecendo, a cultura clássica está morrendo. Por isso, ele faz essa história filosófica, mas temos somente alguns traços, e são as principais fontes da sua biografia. Essas são as obras principais. As duas principais é o Tratado sobre os Primeiros Princípios e o Comentário Parmenide. Por que há uma diferença entre o Plotino, o Proclo e o Damásio? O que é o uno por Plotino? O uno por Plotino é unidade, simplicidade. Então, a ação da alma, por Plotino,
é uma ação de afairesis, ou seja, de abstração do mundo sensível, do determinado, a abstração progressiva desde as determinações até o indeterminado. E a segunda ação é a gênesis, ou seja, unificação ao princípio. Antigamente, os estudiosos falavam de êxtase. Êxtase é um termo muito inadapto falando de Plotino, porque não é uma ação de estroflexão, de ir no exterior, mas de conversão, em grego epistrofe, em si mesmo. Isso é o uno, é a ação do uno por Plotino. Então, o sistema tem uma causalidade vertical. Temos o uno, temos o nus, que é a primeira hipóstase derivada do uno, e também temos a alma, a segunda hipóstase derivada. Isso é Plotino. Qual é o problema dos sucessores de Plotino? Sobretudo Proclo. Se o princípio é totalmente transcendente à realidade, como a sua ação pode descender até a realidade, a sua causalidade. Isso é a obsessão do Proclo, que é o grande mestre dos intérpretes de Atene, do neoplatonismo. E isso, e também em Proclo, a definição do uno não é simplicidade, a definição principal não é simplicidade, não é unidade, mas é absência de relações. O uno, por Proclo, é assunctatos, ou seja, sem sintaxis, sem relação. Também essa absoluta transcendência tem que se relacionar com a causalidade de um uno. Então, por Proclo, o problema não é a principialidade, como por Plotino, a descrição do primeiro princípio, mas é a mediação. Então, o nível que vai descendendo diante do primeiro princípio. Eu já disse, no Plotino, as hipóteses são os dois. Informalmente, três. O uno não é uma hipótese, mas podemos dizer isso. É uma hipótese. Em Proclo, são muito mais. Há uma multiplicação do nível intermédios. Porque há uma horror vácuo, um medo do vazio, da absência de mediação. Então, o uno é atividade causativa e também coordinativa da realidade. O segundo elemento interessante de Proclo é que Proclo é o autor, é o exegeta da grande sistematização e dogmatização da cultura clássica e da exegese de Platão. Ou seja, nós estudamos no curso da História da Filosofia que há vários filósofos diferentes, o Platão era diferente do Aristóteles, etc. Isso não é a posição dos neoplatônicos, porque os neoplatônicos consideravam toda a história da filosofia como uma cadeia sem interrupção, ou seja, uma filosofia perene, uma filosofia que tem um início e está eternamente como sabedoria. Para os neoplatônicos, o Platão era o ápex, o momento mais alto da revelação. Mas tem colegas como o Pitágora, o Talete, etc. Então, não há interrupções nessa cadeia. E também, segundo elemento muito importante, nenhum filósofo neoplatônico se considerava filósofo no sentido moderno do termo. Então, não se considerava como um pensador autônomo, mas simplesmente como um exegeta da tradição revelada. Ou seja, Platão é um sacerdote, é um profeta. Ele escrevia nas suas obras, de maneira esotérica, ou seja, na escondida, a realidade. Ele descreveu isso. A tarefa dos exegetas é explicitar o implícito do texto de Platão e explicar isso. Mas não a todo mundo, somente aos iniciados. Ou seja, as pessoas que podem
entender ou podem atingir esse nível. Também seria muito importante falar da tarefa da teurgia nos autores neoplatônicos, mas é porque essa tarefa da teurgia não é presente em Plotino, é muito presente em Proclo, e Damasio vai diminuir na sua importância. Então, por Plotino, podemos dizer, por Plotino, o atingimento do princípio é um atingimento intelectual. Em Proclo é um atingimento jambrico também, um atingimento teúrgico, ou seja, com ritos, com liturgias, com fórmulas. O Damasio é totalmente antitético a essa interpretação. Ele não entende a leitura de Platão como uma sistematização ou como uma dogmatização do texto, mas como uma crítica continuativa do texto. Ou seja, ele entende o Platão como um autor sumamente ambíguo. Então, por que sumamente ambíguo? Porque a linguagem é sumamente ambígua. A linguagem é uma prova, uma demonstração da insuficiência do intelecto no seu esforço de atingir o uno. Há um estudioso, Samuel Breton, que disse que se nós aplicamos a tríade imanência, processal, conversal, as histórias, que é um modelo lógico do desenvolvimento da realidade para os neoplatônicos, se aplicamos isso aos autores neoplatônicos, podemos dizer que o Plotino é o aspecto da manência, é o aspecto da definição dos problemas do neoplatonismo. O Proclo é a processal, ou seja, a determinação, a exposição mais ordenada das demonstrações do neoplatonismo. Damasio é a conversão, ou seja, a crítica de todas as coisas que foram ditas por o antecessor deles. Eu disse, está claro assim? Você quer intervenir? Não, está perfeito. Eu acho que está ótimo, está extremamente didático, você está colocando muito bem a estrutura, né? Está perfeito. Eu teria uma perguntinha depois, mas quando você vai falar de Porfírio agora, não? Não, né? De Porfírio. Você já vai passar para Porfírio? Não, eu vou falar diretamente agora de Damasio. Podemos falar algumas de Porfírio, se você permitir, porque o problema de Porfírio... Eu posso falar alguma coisa de Porfírio. Se a atribuição de Adô está verdadeira, Adô, os seus bases textuais, é a testemunhança de Damasio. Uhum. Damasio diz alguma coisa sobre Porfírio que parece a doutrina que temos no comentário anônimo ao Parmenides. Sim, sim. E Damasio é muito influenciado, se estiver verdadeiro, está muito influenciado na construção da hipótese do uno. Por quê? Eu agora vou falar disso. O princípio, o início do tratado sobre os primeiros princípios é um início quiástico, ou seja, o Damasio diz, qual é o axioma do neoplatonismo? Eu já disse isso. Há um princípio de toda a realidade. Tá bom. E o princípio é uno. Tá bom. Então, o problema, primeira aporia, qual é a relação entre o princípio e os principiados? Duas possibilidades. Antinomia. Há uma relação de transcendência, há uma relação de imanência. Então, vamos desenvolver isso. O princípio é imanente à realidade, como parte mais importante da realidade. E vai dizendo Damasio, mas se o princípio é imanente à realidade, isso não é um princípio, porque é parte da realidade. Então, a ideia de uma realidade que não tem um princípio diferente é uma contradição. Então, o princípio é transcendente à realidade? Não, porque a noção do princípio é uma noção relacional. Então, quando eu vou dizendo o princípio, já estou achando implicitamente os principiados.
Mas um princípio que fica relacionado necessariamente com os principiados está, ou podemos dizer, caindo nos principiados. É uma contradição lógica. Então, o problema não tem solução. A noção do princípio é uma noção contraditória, antinômica. Então, Damasio está dizendo o axioma principal do neoplatonismo, que é o mesmo por Plotino, por Porfírio, por Proclo, por Siriano, etc., é uma noção contraditória. Então, se eu acho um princípio totalmente transcendente, e depois eu vou dizendo o princípio é causa de todas as coisas, isso não tem sentido. É uma contradição. Então, o que é o princípio, o além do uno, o princípio além do uno do Jâmblico do Damasio? É o apóreto, ou seja, o inefável. O princípio que não pode ser considerado um princípio. E não é simplesmente um axioma, mas é o resultado dessa ação continuativa da alma que vai ponendo conceitos mais determinados até o conceito do princípio e vai destruindo esse conceito, mostrando como todos os conceitos são conceitos contraditórios, até o primeiro conceito, que é o conceito do princípio. Então, há um atingimento, podemos dizer, totalmente negativo do princípio. Totalmente a reinversão do discurso. Então, a aporia, não há a ênosis. Por Plotino, eu disse, a ênosis, a unificação com o princípio, é uma ação positiva do intelecto. Por Proclo, há uma unificação por meio da teurgia com o princípio. E também há um papel muito importante da negação, da apófase, da negação discursiva. Por Damasio, a palavra importante é anaéresis, ou seja, subtração, destruição. Essa é uma palavra muito importante porque é uma palavra típica dos céticos. Isso é o grande problema da interpretação de Damasio. Qual é a influência dos céticos sobre Damasio? Porque não há evidências textuais. Damasio não fala de céticos, não fala da academia cética, mas muitas teorias de Damasio, muitos argumentos de Damasio, são argumentos da academia cética. Por exemplo, vou fazendo um exemplo. Por que Damasio vai dizendo isso sobre o princípio? Porque Damasio vai criticando a teoria da cataleptique fantasia, que é a teoria típica do estoicismo, e também que é retomada por Plotino e por Proclo. Ou seja, eu tenho pensamento, a alma tem um pensamento. Há a realidade exterior, objetiva, a relação entre a realidade exterior e o pensamento é necessária, objetiva, garantida. É isofórmica, ou seja, o meu pensamento e a realidade têm a mesma forma. Então o erro é um adaptamento, é a nível da linguagem, não é a nível do pensamento. E Damasio critica isso. Diz, eu tenho somente o gnosma, ou seja, o conteúdo, isso é um neologismo de Damasio. Tenho simplesmente o conteúdo do meu intelecto, da minha alma. Esse conteúdo não diz nada sobre um objeto exterior. Eu não posso fazer isso. Essa passagem. Então, o meu conteúdo da alma, o meu conceito, é um conceito que não tem uma relação necessária com um objeto exterior, e também é um conteúdo aporético, ou seja, é um grupo de noções, a mais importante é a noção de princípio, que não é uma noção fundada logicamente. Porque a sua semântica, ou seja, o significado do conceito do princípio, como eu disse, é um significado aporético. Não é livre da contradição. A noção de princípio é contraditória. Então, o acesso à inefável é simplesmente uma hipótese, uma conjectura, ou eu poderia dizer, utilizando uma palavra de Cusano.
Damasio diz em grego uponoia, o que fica baixo da noesis. É impossível traduzir isso. Mas o latino conjectura é o cálculo, a tradução latina perfeita do uponoia de Damasio. Isso é, eu posso conjecturar que há um inefável, mas não posso demonstrar que há um inefável. Ou seja, o que é a demonstração do inefável é a destruição de qualquer demonstração, de qualquer determinação como aquela de causalidade. Então, qualquer forma de pensamento é um pensamento, eu poderia dizer, provável sobre a realidade. Então, a absência da unificação intelectual, Plotino, a absência de unificação teúrgica, próprio, e é somente isso. Damasio fala de catastropheto logo, ou seja, reversamento do discurso. Somente essa ação, que não é uma ação contingente, essa é a estrutura da alma por Damasio. A alma é isso. Posição do conceito das representações, crítica dos conceitos das representações, destruição dos conceitos e das representações, até o apórico, até este atingimento totalmente inefável. Então, o que é o silêncio por Damasio é algo de muito diferente. Não é simplesmente o oposto da palavra, mas é dizer alguma coisa destruindo o discurso. Então, isso é a peculiaridade de Damasio. É um autor, um exegeta neoplatônico, mas parece um exegeta cético de Platão. Parece um acadêmico cético, Arcesilau, Carneades, de Platão. E por que, então, falar dos primeiros princípios? Porque eu disse no título, o tratado sobre os primeiros princípios. Porque falar de alguma coisa, hipotizar a realidade, é necessário. O que é importante é não achar que a estrutura que eu estou hipotizando, sugerindo, a minha exegese, é uma exegese ontologicamente objetiva. É simplesmente um esforço. Isso é o esforço da alma. Então, a filosofia é a essência da alma, mas não tem um resultado positivo. Podemos dizer, é uma contradição sem síntese. Uma contradição, então, a atividade, a filosofia, o pensamento necessária. Federico, perfeito. Eu acho que você está colocando, primeiro, esses modelos, né? Plotiniano, Procliano. Acho que está interessante, porque a discussão de como o uno se faz múltiplo, a ideia da participação platônica, né, que, em última instância, também está por detrás de todo esse esforço de tentar demonstrar aí como há a experiência de uma unidade e, ao mesmo tempo, de uma multiplicidade, como isso se relaciona, né? Você está falando dessas... Bom, aí vem Proclo com todas as mediações, enfim. Mas eu fico pensando, eu queria fazer uma pergunta a você, para tentar desenvolver um pouco mais, com curiosidade, porque ouvindo você e lendo algumas coisas sobre Damasio, eu fico impressionado como Damasio é importante para a tradição. Estou pensando na tradição cristã, neoplatônica, de viés dionisiano, por exemplo, uma tradição apofática que tira certas consequências dessas relações, né, de uma reflexão que está muito mais, digamos, que não está distante de Proclo, obviamente, a gente sabe da importância que Proclo tem nessa tradição, né, na relação do uno e o ser, a primeira e a segunda hipóstase e tudo mais, mas quando entra no nível dessa experiência com a linguagem, ou mesmo da experiência do conhecimento, me parece, ouvindo você agora, né,
eu fico impressionado como é importante e fundamental o conhecimento da obra de Damásio dentro de uma perspectiva de uma certa recepção, né? Agora, aí vem uma dúvida que eu teria aí para colocar para você. A primeira coisa que eu fico pensando é como a tradição posterior, né? Você sabe que há um estudo de que a obra de Dionísio seria escrita, na verdade, por Damásio, né? Eu não me lembro. Isso. Que é uma hipótese genial, né? Se a gente for pensar no que estaria por trás disso, né? Um autor que estaria lidando com uma certa criação, né? Mas, enfim, se Damásio, e eu queria saber de você, né? Não aparece tanto nesses autores posteriores, estou pensando numa tradição apofática, né? Mais mística e neoplatônica, mas aparece Próclo, assim, explicitamente, digamos, e muito mais evidente, e aparece Porfírio, e aparece Plotino. Como é que autores que chegam a uma certa radicalidade, como essa que você está falando, que, por exemplo, que nós podemos nomear, mas é sempre conjectura, chega à mesma perspectiva via Próclo, via Porfírio, e não via Damásio. Ou seja, se Damásio é um crítico da tradição procliana, vamos dizer, eu estou pensando aqui, né? E plotiniana, é curioso que, se não há tanta presença dele nesses autores posteriores, as ideias dele, ideias ou conclusões que Damásio tira, estão. Então, aí vem a minha questão, mais uma reflexão. Em que medida essa crítica de Damásio a Próclo e a Plotino não poderia ser interpretada como uma espécie de, entre aspas, de correção, de esclarecimento, digamos assim? Haveria essa possibilidade de que essa crítica de Damásio essa perspectiva de Damásio já esteja em prol. Está entendendo o que eu estou falando? É curioso, eu estou achando muito interessante e estimulante perceber como é que uma crítica a uma tradição é resgatada posteriormente via essa tradição. E não, aí é o que eu estou perguntando, Damásio estaria implícito, vamos dizer, você vê Damásio nessa tradição de uma recepção posterior do pensamento neoplatônico cristão, por exemplo? O problema de Damásio, evidentemente, esse na história filosófica é claro, é o seu caráter. Então, era uma pessoa um pouco problemática. Falar contra os cristãos, nessa época, era um suicídio. Ele faz isso. E Próclo não faz isso. Quando Próclo critica os cristãos, você sabe muito bem, ele fala de hoi polloi. A população, ou poderia dizer a população, a gente, a maioria da gente. Mas não diz a massa, isso é. Mas exteriormente ele foi totalmente estranho na crítica contra os cristãos. E isso garantia à academia a possibilidade de ser uma escola de excelência, de formação de políticos do Império Romano. O Antêmio, um dos últimos imperadores da parte ocidental do Império Romano, foi aluno de Próclo. Damásio não faz isso. Damásio critica apertamente os cristãos. Então, as obras de Damásio ficam sem recepção, porque Damásio tem principalmente um aluno, que é o Limpiodoro, que simplesmente faz uma coisa, comentários politicamente corretos de Platão. Isso é evidente, porque quando, eu não disse isso, quando a academia foi fechada, o imperador Justiniano fez um tratado com o imperador Sassânide, dizendo de paz entre os impérios de Pérsia e os impérios romanos. E uma cláusula desse tratado foi o retorno do semestre da Academia Platônica em Grécia. Porque o que aconteceu? Fechada a academia, o semestre e o chefe da academia, Damásio, vem
para a Império de Pérsia, esperando que o imperador de Pérsia garantiria o desenvolvimento do neoplatonismo. Isso não aconteceu e os 7 mestres, pode ser os 7, seguramente o Damácio e o Olimpiodorus, escolheram de voltar no Império Romano. Mas os pagãos do Império Romano, eles gavam a morte. Então, o imperador de Khosroe, de Pérsia, no tratado, como Justiniano, numa cláusula, diz, por o tratado, os filósofos neoplatônicos, os filósofos, podem voltar ao Império Romano, ficando pagão, com uma obrigação. Não fazer proselitismo, não ensinar filosofia contrária à religião cristã. Isso é a razão porque os alunos de Damasco não podem ensinar uma exegese neoplatônica. Os comentários de Olimpiodoro são comentários muito adaptáveis. Pode ser um autor cristão, pode ser um autor pagão, isso não é seguramente por Damasco. E os manuscritos de Damasco ficam desconhecidos até o Fócio. O Fócio I, que é o grande patriarca do século IX de Constantinopla, que fala um pouco de Damasco, dizendo isso, terrível, é herético, diz coisa horrível, mas dizendo isso, o Fócio mantém traços das obras de Damasco. Por exemplo, a Vita Isidore, a história filosófica. Quando Damasco foi descoberto novamente, quando o cardeal Bessarion volta de Constantinopla para a Itália, porque no 1453 os otomanos chegam em Constantinopla e o Império Romano acaba de existir, o Bessarion, que é um religião grego, entrega muitos manuscritos na Itália, durante o Renascimento, o início do Renascimento. Um manuscrito, que é o Marciano Greco 246, tem as obras de Damasco, principalmente o tratado e o comentário Parmenide. Eu tenho a impressão, mas não pode demonstrar isso, que o Cusano, que era colega de Bessarion, foi em Constantinopla, tem uma influência de Damasco, porque o Denonalho parece muito próximo ao início do tratado sobre os primeiros princípios. Também há termos como conjectura, que é o cálculo latino do grego uponoia, por exemplo. Então, a influência de Damasco é soterrânea. Pode ser em Cusano, mas não há uma história dos efeitos, porque não há leitores, não há alunos, e verdadeiramente, ele é o último, podemos dizer isso, o último filósofo da história grega, da academia, da filosofia grega, porque é o último exegeta de Platão, que oferece uma exegese inovativa. Também, uma exegese inovativa para os neoplatônicos não é uma boa coisa. Mas, obviamente, na mirada dos críticos, a exegese de Damasio é diferente da exegese de Próclo e da filosofia de Platão, normalmente. Mas para Damasio, a própria exegese é a filosofia de Platão. Então, não há inovação. E também para o Próclo, para o Plotino. Isso é a razão. E por que Próclo tem influência? E isso é o nosso Dionísio Sarepagita. Eu não acredito que a tese de Mazuki seja verdadeira, porque o sistema enológico do pseudo-Dionísio não é Damasio. É um sistema enológico procliano, muito parecido ao próprio. Alguns críticos, por exemplo, o Sérgio Mainoldi, avançaram uma hipótese muito interessante, que o pseudo-Dionísio seria um aluno de Próclo, um colega de Marinos, que quando Damasio chega e começa dizendo o Próclo errou em todas as coisas, e os alunos foram um pouco indespectivos, foram um pouco não tinham alegreza por isso. Então, como Eja, ele contrasta para ser o chefe da academia, o Eja
sorte da academia, vai fora da academia e entra na corte de Justiniano. Então, o corpo do Pseudo Dionísio vai ser produzido num concílio de cristãos. E os teólogos, num contraste entre monofisitas e ortodoxos. Os ortodoxos dizem, isso não pode ser o Pseudo-Dionísio, porque o Pseudo-Dionísio tem o fingimento de ser o aluno de São Paulo. Já isso muitos problemas. E foi acreditado até o Lourenço Valla no Renascimento. Então, esses teólogos dizem, não, mas essas obras aparecem agora por primeira vez, isso é um falso. Então, pode ser, eu estou convencido por isso, que o Pseudo-Dionísio é um aluno de Proclo, o sistema é procleano, evidentemente é procleano, em contraste com Damácio. Então, por isso, porque o sistema de Proclo é muito parecido ao Pseudo-Dionísio, a escolástica, na Renascença, disseram, isso é uma prova que o Pseudo-Dionísio foi a verdadeira fonte de um Proclo. Não o Proclo, o mestre de Pseudo-Dionísio, mas o Pseudo-Dionísio, que é aluno de São Paulo, que foi a verdadeira fonte de Plotino, de Proclo. Então, são os pagãos que são similares aos cristãos, não o inverso. Mas é isso o neoplatonismo. O neoplatonismo de Plotino, de Proclo, e não o neoplatonismo de Damácio. Sim, sim. E outro elemento importante, qual é o exegeta mais parecido ao Damácio? É o Jámblico, na testemunhança de Damácio e de Proclo. As obras sistemáticas de Jámblico foram perdidas. Por quê? Porque não foi isso o modelo enológico, um modelo vencedor nas relações com o cristianismo, mas foi um modelo de Plotino, de Proclo, e pode ser de Porfírio. E também, o entendimento de Damácio do uno, da hipótese do uno, é assim. É um modelo modalista, então há um uno, que é uno multus, é uma unificação de unos multus, como um princípio de unificação, um princípio de multiplicação e a síntese, a unificação desde dois princípios. Então, um princípio que é uno e trino ao mesmo tempo. Evidentemente, quando Damácio acha isso contra os cristãos, tentando, para mim, de formar uma trindade impessoal, diferente da trindade pessoal dos cristãos. Certo. E isso é interessante, porque a teologia grega, que está influenciada muito mais por Plotino e pode ser por Proclo, entende a dinâmica trinitária, mas num sentido, pode ser, nesses siglos, subordinacionista. Ou seja, ao princípio, o pai e o filho, origem, não é ao mesmo nível do pai, é uma procissão do pai. Por contra, Agostinho tem esta relação, tem uma antecedência também da trindade sobre a unidade, porque o Deus de Agostinho é relação. Então, o ser dele, trindade, é anterior à sua unidade. Se eu acho o Deus relação, eu posso achar a sua essência única. Mas se eu acho na antecedência a sua unidade, conceber a relação, então a trindade, fica mais complicado. Eu acho essa a diferença entre Agostinho e os teólogos gregos. Mas as influências sobre Agostinho são complicadas. Eu dou o seu texto, o texto dele que é o Porfírio Vitorino, onde ele argumenta essa influência, mas demonstrações definitivas disso são muito problemáticas. Por quê? Porque os comentários anônimos ao Parmenide têm poucos fragmentos. Então, é problemático. Mas é interessante a hipótese para mim.
Uhum. Federico, me diz uma coisa aí, dentro do que você já está desenvolvendo, né? Em algum momento você tratou do silêncio, né? Muito interessante também essa ideia de que o silêncio não se contrapõe necessariamente, quer dizer, não é o oposto, né? Mas é algo central aí. Como é que fica? Porque se a gente pensa Proclo, enfim, essa tradição mais teúrgica, mistérica, mistagógica, aí que tem uma relação com a filosofia, né? Não dá muito, está muito impregnado isso. Você vê que faz referência a Platão como o próprio usa a ideia de Platão como teólogo, né? Que, enfim, tem toda uma tradição desde Homero, enfim, tá dentro dessa ideia de teologóia, né? Agora eu fico pensando como é que se dá a relação ou a concepção de filosofia, a filosofia em Damásio, nessa perspectiva em que a linguagem é mera conjectura. Como é que você definiria o exercício filosófico? O que seria a filosofia, se não é mistagogia, não sei, né? Se não é uma relação mistérica, teúrgica, o que é filosofia para Damásio? Nós temos a definição de Damásio mesmo. Ele diz que a filosofia é bássanos, ou seja, tortura. Isso mesmo. Ele traz essa citação do sofista, diz é empiria, ou seja, demonstração, mas também prova, e bássanos, tortura. Isso é a filosofia por Damásio. Um esforço conceitual continuativo, que pode aparecer desesperado, mas mas Damásio não é um niquilista, isso é importante. Damásio tenta de refutar qualquer dogmatização do texto, qualquer ensino sem crítica. Isso é o fim de Damásio. Como há o atingimento do princípio, isso é mais interessante, porque a pesquisa de Damásio é plotiniana, no sentido que é uma pesquisa racional. Ele diz claramente que a sua pesquisa, o seu comentário é um comentário racional. Mas a teologia não é refutada. Ele tem uma posição mais parecida à posição de Porfírio, onde há a filosofia e depois a teologia tem um papel igual inferior. Não há como em Jâmblico ou como em Proclo uma subordinação da filosofia à teologia. Isso é o elemento característico de Damásio. E também a filosofia como é básano, empiria cai básano. Ele fala também de catastrofetologia, eu já disse, ou ele fala a forma do discurso, ele diz é a peritropé, que é também uma palavra cética, que significa o rebaltamento do discurso sobre si mesmo. E a definição que eu prefiro, sobretudo, é quando ele diz, mas quando nós vamos buscando um princípio além do uno, o que é isso? Ele diz, isso é o andar sobre o vazio. E ele utiliza um verbo que é kenembatein, que é um verbo pouco utilizado. E também é um verbo que deriva da medicina cética. Ou seja, o que significa o kenembatein? É a ação do médico que, como uma sonda, entra na ferida do malado, buscando algo. Mas quando ele está buscando algo, ele não sabe se há algo na ferida. E isso é a filosofia para Damásio. Essa ação de conjecturar, buscar alguma coisa, sem ter certeza da existência dessas coisas. Porque se eu pudesse demonstrar a existência desse inefável, o discurso seria dogmatizado. Então, eu teria contradições lógico-semânticas. Nesse sentido, não é uma exegese niquilística do princípio. É uma exegese, na minha opinião, cética. A utilização dos argumentos céticos para destruir qualquer dogmatização. Ou seja, dogmatização procleana, mas dogmatização cristã, sobretudo. Quando Damásio vai falando da sua vida, ele diz que os cristãos
assassinaram o seu irmão. E eu acho que isso foi o acontecimento que provocou o ressentimento contra os cristãos. E sua biografia é a história da escola de filosofia de Atenas, o fechamento da escola de filosofia. Uhum. Então, é interessante porque há um certo compromisso da filosofia com a liberdade, né? Liberdade no sentido de pensamento, né? Porque mantém, de uma certa maneira, a questão posta, né? Não refuta no sentido de também ter uma posição, né? Não tem essa posição, mas, ao mesmo tempo, elimina ou liberta, né? A possibilidade ou o fundamento, vamos pensar assim, no fundamento enquanto aquilo que move o pensamento, de qualquer posição também, né? Ou de uma redução. Uma definição muito interessante do Simplício, que foi colega na escola de Damácio, não foi aluno, foi colega, mais jovem, mas colega, dizendo o que foi o Damácio, falando brevemente de Damácio, ele disse, usa essa definição, aner zetetikotatos, ou seja, um homo totalmente dedicado à pesquisa. Isso foi o Damácio no sentido do seu colega, na descrição do seu colega. Eu acho que isso é o que Damácio pôde ensinar os modernos. E, nesse sentido, eu acho também que o Damácio é o mais platônico, porque o ensinamento de Platão, o que é? Pesquisa. Pesquisa, liberdade e pesquisa continuativa na vida. E a mesma coisa é a filosofia para Damácio. E o trato mais característico de Damácio é a razão por a qual eu acho que ele é o mais platônico dos neoplatônicos, podemos dizer isso. Em que medida, então, você diria assim que essa concepção, pensando um pouco silêncio e linguagem, né? A linguagem está servindo para quê? Para mostrar que a linguagem é uma falência, ou seja, que há uma falência da própria linguagem. Então, seria um pouco o exercício da linguagem. O Derrida tem uma expressão, não falando disso, mas falando de Dionísio, que diz que a linguagem se autodenega, né? É uma autodenegação, né, da linguagem. Isso. Seria mais ou menos isso mesmo em Damácio, no sentido também semântico. Sim. Ele, numa passagem, diz isso, faz um jogo de palavras, dizendo o que não é o uno, tomehen, isso é o nada, tomeden. Sim. Fazendo isso a derivação, ele diz, quando nós falamos do inefável, o seu nome, podemos dizer nome, é mais próprio, é to asemanton. O que não pode ser significado da linguagem, não que pode ser objeto da linguagem. Então, mas ele é objeto da linguagem. Isso é o paradoxo, que a filosofia começa como problema do princípio. Sim. Mas essa noção é uma noção que não tem sentido, é uma noção contraditória. Essa contradição, para o Damácio, é a verdadeira experiência de aproximação ao princípio. A verdadeira afairesis, o denegar todas as coisas, uma destruição continuativa da linguagem, anairesis, até isso, to asemanto, o que não tem significado. O que é isso? Isso é um nada. Como problema, um aluno poderia dizer, mas isso nada, não é niquilismo. Isso é o problema de Damácio, porque Damácio dizia há um nada, que é um nada por excelência. Depois há um nada que é um nada que está mais baixo do ser. Mas essa distinção é uma distinção hipotizada, conjecturada. Damácio poderia desenvolver uma epistemologia niquilística como os céticos. Isso é claro. O seu ponto fermo é o ponto da teologia. Então, o atingimento do toasemanton, a teologia não é negada, a pistis não é negada, mas a filosofia não pode demonstrar
1. Então, isso Axaus, que para os alunos pode parecer folia, dizendo, desdizendo, negando, afirmando. Eu adoro isso dos neoplatônicos. Eu caí enamorado por isso, né? Quando eu vou lendo alguma coisa, uma demonstração clara, isso não é filosofia. A crítica, a problematização, isso me gosta muito. E isso é o trato característico dos neoplatônicos, a negação continuativa de cada demonstração, de cada ponto, de cada fixação. Porque há esse elemento é muito importante, soteriológico. Não, nós entendemos, nós modernos, contemporâneos, entendemos a filosofia como uma atividade escolástica, uma universidade, um trabalho, um jogo, pode ser. Mas isso não é para os neoplatônicos, para os neoplatônicos. O problema dos neoplatônicos é a salvação da alma. Então, a metafísica é o problema da salvação da alma numa situação política trágica do Império Romano que está caindo, os bárbaros, destruição, crise econômica, as culturas clássicas substituídas pela religião cristã. E o problema é a salvação da alma. Como eu posso salvar minha alma? Então, lendo isso, esses esforços têm sentidos. Como temos que ler nessa direção os místicos do século XIV, do século XIII, da escolástica. A escolástica percebida como uma formalização longe da vida, então há os místicos, Euler, etc., os místicos renanos, tedesco, que influenciam a reforma protestante. E os neoplatônicos têm o mesmo papel. Em contraste também contra as escolas aristotélicas, as interpretações aristotélicas da realidade, mais parecida com os cristãos. A aquisição dos elementos aristotélicos é as mais fácil, eu acho, na filosofia cristã que na filosofia neoplatônica. Na filosofia neoplatônica, há uma redução de Aristóteles ao Platão neoplatônico, não ao verdadeiro Aristóteles. Na escolástica, que é um desenvolvimento das interpretações cristãs, os Aristóteles da escolástica é mais parecido ao verdadeiro Aristóteles. Isso é claro. Bom, eu acho que a gente chegou, Frederico, assim num ponto, né? Fechou mesmo. Eu agradeço uma volta mais a invitação para participar nessa conversa. Eu espero que ficarão outras ocasiões para falar sobre o neoplatonismo. Espero que essa introdução ao meu querido Damásio seja útil para os estudantes, para as pessoas interessadas na filosofia neoplatônica. Muito obrigado. Hein? Até mais. Muito obrigado. Valeu, até mais.